Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo e nesta aula vamos estudar a administração pública direta, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no conceito de administração direta. Primeiramente, gente, vamos ler o teor aqui do artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 1967, em seu inciso 1º. Artigo 4. A administração federal compreende a administração direta, que se constituirá dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Vemos no teor deste dispositivo normativo de que a administração direta federal ela está atrelada ao Poder Executivo. Então vamos complementar aqui lendo constante no artigo 37 da Constituição. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, diferentemente do Decreto-Lei 200, na Constituição Federal é apontado que a administração direta está presente em todos os poderes de todos os entes federativos. Deu para perceber ali, né? Então, a gente pode verificar que a administração pública direta ela está presente em todos os órgãos públicos que compõem a estrutura desses entes federados. Então vamos estudar, importante a gente estudar aqui o que? O conceito e as características dos órgãos públicos, beleza? Que aí a gente abrange toda a administração direta e já mata essa aula de hoje. Órgãos públicos. A Lei Geral do Processo Administrativo, que é a Lei 9.784 de 99, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º, ela define bem o conceito de órgão. Ela coloca assim, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Bem, é bom a gente ressaltar aqui que os órgãos administrativos, eles decorrem tanto do processo de desconcentração da administração pública, quanto da sua descentralização. Vai depender da estrutura que ele se originou, da administração direta ou indireta, beleza? Só para a gente fixar aqui. Os órgãos públicos, na verdade, eles atuam em nome do Estado, e por isso não possuem personalidade jurídica. Eles são entes despersonalizados, pois apenas expressos a vontade da entidade aqui está vinculado dentro de duas áreas de atribuições de seus limites de competência funcional. Vamos ver aqui, para a gente entender melhor isso, a natureza jurídica dos órgãos públicos. Bem, a doutrina ela tem destacado 3 teorias sobre a natureza jurídica dos órgãos públicos. A primeira teoria é a teoria subjetiva, que significa, que os órgãos se confundem com o próprio ente público do qual é integrante. Assim, com o desaparecimento do agente público, os órgãos deixam de existir também. Para a doutrina dominante, essa não é a melhor teoria. Vamos ver a outra teoria. Teoria objetiva. Neste caso aqui, os órgãos públicos seriam unidades funcionais que constituem a organização administrativa, ou seja, é simplesmente, um conjunto de atribuições. Aqui, a gente deixa de lado o agente público, que é essencial para a operacionalidade da administração. Essa teoria também sofreu crítica no sentido de que os órgãos eles são desprovidos de personalidade jurídica, então eles são incapacitados de manifestação volitiva, são necessários agentes públicos. A terceira é a teoria eclética, que é também chamada de teoria mista. O que se entende aqui é que os órgãos eles são a união das duas teorias anteriores que a gente viu, a teoria subjetiva e a objetiva, aí formando um conjunto de agentes que convergem para a união de atribuições. Essa teoria também, obviamente, foi considerada falha porque ela está impactando o quê? Nas mesmas críticas da teoria objetiva e subjetiva. O que prevalece na doutrina é o ensinamento de Eli Lopes Meirelles. Vamos ver aqui o que diz aqui o Eli Lopes Meirelles. Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem necessariamente funções, cargos e agentes, mas é distinto desses elementos, que podem ser modificados, substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. Isto explica por que a alteração de funções ou vacância dos cargos ou mudança de seus titulares não acarreta a extinção do órgão. Bem, Eli Lopes Meirelles ele demonstra a independência em relação à atribuição de cada órgão administrativo, cujas as alterações estruturais não acarretam na supressão da unidade orgânica, pois o órgão, mesmo desprovido de agentes públicos, ou alteração das suas funções, etc., ele não deixa de existir na linha estrutural da administração pública, ensejando apenas uma deficiência funcional.
Avançando aqui sobre órgãos públicos, vamos ver aqui algumas classificações que a doutrina fez sobre órgãos públicos. A primeira é quanto à posição estatal. Os órgãos públicos podem ser independentes ou primários, que decorrem diretamente da Constituição, sem qualquer subordinação hierárquica, por exemplo, um órgão público, o chefe do executivo, a Casa Legislativa. O órgão pode ser autônomo, também está no ápice dessa pirâmide hierárquica da administração pública, mas são subordinados diretamente aos órgãos independentes, possuindo assim uma plena autonomia financeira, técnica e administrativa. A título de exemplo, a gente tem os ministérios e a Advocacia Geral da União, por exemplo. Os órgãos superiores, eles são órgãos diretivos, gente, encarregados pelo controle, direção e operacionalidade da administração em geral. Não possuem autonomia financeira e nem administrativa. A exemplo, temos as inspetorias e os gabinetes administrativos. E os órgãos subalternos, que estão na base dessa pirâmide, são os órgãos que também são chamados de órgãos subordinados. E eles são responsáveis pelo serviço de rotina, como exemplo, as portarias, protocolos, etc. Quanto à estrutura, os órgãos eles podem ser simples ou unitários, que são aqueles que não possuem outros órgãos abaixo, não havendo a possibilidade aqui de desconcentração em outros órgãos. Exemplo, os protocolos. E podem ser também compostos. Aqui os órgãos eles possuem como característica a desconcentração, gente. O exemplo clássico que a doutrina traz é uma Secretaria de Educação, cuja função principal dela é desempenhada pelas unidades escolares. Quanto à atuação funcional, os órgãos podem ser singulares ou burocráticos. Por alguns autores chamam de burocrático também, que são aqueles órgãos unipessoais, gente, pois possuem manifestação de vontade de um único agente, como no caso da Presidência da República. Aqui os órgãos eles são organizados, gente, de forma vertical, beleza? E temos aqui também, quanto à atuação funcional, os órgãos colegiados ou pluripessoais ou coletivos. Nesta classificação, gente, o que vale para os órgãos é o quórum, pois são órgãos deliberativos, cuja organização é horizontal, prevalecendo aqui a decisão da maioria, ensejando em um único ato. Um exemplo que nós temos é o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas. Uma observação importante quanto aos órgãos colegiados. José dos Santos Carvalho Filho divide esses órgãos coletivos, colegiados, em dois. O órgão de representação unitária, que é a vontade do dirigente do órgão suficientemente para a decisão, e de representação plurima, que é a vontade que venha assim de uma unanimidade ou maioria dos agentes que compõem esse órgão coletivo. Quanto às funções exercidas, os órgãos podem ser órgãos ativos, que são aqueles que produzem ações, como os ministérios e secretarias, os órgãos de consulta, que são aqueles que produzem pareceres e opiniões, como os órgãos consultivos e assessorias jurídicas dos ministérios, os órgãos de controle, que são aqueles que exercem a fiscalização de outros órgãos, como exemplos que nós temos tribunais de contas. Quanto à esfera de ação ou órgãos, eles podem ser órgãos centrais, que possuem atribuições em todo o território. Aqui o ente federativo tem uma competência, por exemplo, a Casa Legislativa. Se for a Câmara dos Deputados, então é a abrangência nacional, for a Assembleia Legislativa de um estado dentro daquele estado. E os órgãos locais, que possuem atuação em parte do território, como no caso das delegacias regionais da Receita Federal. Vamos ver agora teorias sobre a atuação do agente público nos órgãos. A primeira teoria que eu trouxe aqui para a gente estudar é a teoria do órgão. Ela indica que as pessoas jurídicas expressam a vontade por intermédio dos órgãos, por meio dos seus agentes. Aqui o que se entende é que os órgãos são partes integrantes da entidade, havendo assim uma imputação volitiva. Essa teoria, gente, é a que é aceita pela doutrina, é a mais aceita, beleza? A teoria do órgão. Teoria do mandato. Nesse caso aqui, o agente seria o mandatário da pessoa jurídica do qual o órgão estaria ligado. Essa teoria ela foi afastada porque não se sabe quem otorgou o mandato, se foi a própria pessoa jurídica ou não, entendeu? Ficou uma coisa meio no vazio. Teoria da representação. Nessa, o agente público, ele representaria a entidade, ou seja, ele seria uma espécie de tutor dela. Isso aqui também foi rechaçado pela doutrina porque o Instituto da Representação ele é direcionado para os incapazes, não sendo compatível aqui com a característica de Estado, que ele é capaz de otorgar, inclusive, atribuições a seus agentes, como chamá-lo de incapaz, Então, não teria uma representação do Estado. A teoria da identidade ou subjetiva.
aqui os órgãos e seus agentes, eles seriam uma unidade funcional inseparável, uma coisa só. Ou seja, haveria uma confusão entre o órgão e seus agentes. Também sofreu crítica e até plausível, porque se um agente desaparece, gente, o órgão também deixa de existir. Bem, então a gente conseguiu, né, chegar ao final dessa aula, Direito Administrativo, onde nós estudamos a administração pública direta, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai estudar a administração pública indireta. Então, vamos dar uma pausa e até a próxima aula.